Bom, galera, vamos começar então a falar sobre Larry Dort, né? Que é um dos principais assuntos da quarta SP. Então, por definição, vamos definir primeiro o significado dessas siglas, né? Lar é basicamente lesão por esforço repetitivo. Enquanto Dort significa distúrbios ósseos musculares relacionados ao trabalho, tá? Ao trabalho. Nenhum primeiro momento, né, da nossa situação problema, a gente tinha que conceituar o que era Ler Dort, né, e dar uma breve explicada, e depois algumas doenças, provavelmente com bastante incidências, né, dentre elas síndrome do túnel do carpo, temos sinusite de Kervain, condilite lateral, medial, temos sinusite dos flexores palmares, bursites, etc. A gente vai abordar ao longo dessa aula, tá? Mas é importante deixar claro que o termo LER barra DORT, né, é basicamente um guarda-chuva que a gente pode colocar várias patologias, não apenas essas que a gente vai estudar hoje, mas diversas relacionadas não só também ao ambiente de trabalho, mas ao estilo de vida do indivíduo como um todo, tá? Então, primeiro, a gente tem historicamente, né, o termo LER, ele começou a cair um pouco de desuso. Mas por quê? Primeiro porque começou a perceber-se que vários tipos de lesões por esforço repetitivo não mostrariam, por exemplo, alterações em exames de imagens, tá? E mesmo que o indivíduo sinta dor, tá? Que a gente vai ver posteriormente que a dor é o principal sintoma do Ler-Dort, essa dor não estava sendo encontrada, não estava observando alterações em alguns exames de imagem, né? Então, começou a questionar esse termo Ler. Bom, no Ministério da Saúde, se a gente pega protocolos ou alguma instrução do Ministério da Saúde, a gente vai ver que eles estão se referindo ao termo LER barra DORT, tá? Não tá somente LER como era antigamente. E o LER só não saiu de desuso ainda, porque a gente vai ver quando se trata da DORT ou quando a gente vai fazer uma análise, né, dessas doenças, a gente tem que analisar diversos aspectos da vida do indivíduo, né? Principalmente, inclusive, psicossociais, tá? Não é apenas, o indivíduo faz um trabalho braçal lá, ele está com dor, pronto, é uma LER barra DORT, beleza? E esse termo LER, ele ainda está sendo usado, mas ainda muito pouco, porque a gente ainda tem médicos, né, da velha guarda, médicos antigos, que não se desvincularam ainda desse nome. Por isso que o Ministério da Saúde ele está se referindo como Ler barra Dort, tá? Historicamente, falando brevemente da história constitucional, né, dessas patologias, essas doenças relacionadas ao trabalho, ao desgaste mecânico, em um primeiro momento foram, né, documentadas lá no Japão, tá? Em 1958, que foram principalmente em trabalhadores manuais na fabricação de cartões, beleza? No Brasil, a gente tem uma das primeiras discussões acerca desse assunto importante, tá? Discussão importante mesmo, mais ou menos no 4º Congresso de Acidente de Trabalho, tá? Isso foi mais ou menos, vamos colocar aqui, em 1977, tá? Então você vê, quase 2 décadas depois do Japão ter documentado alguma coisa, né? E a gente tem entrando, né, na previdência social, principalmente a principal patologia na época, né, isso a gente pode falar na década de 80 mais ou menos,
entrando na previdência social, é uma doença que ficou conhecida como a tendinite, tá? Dos digitadores. A tendinite dos digitadores hoje é basicamente uma epicondilite lateral, tá? E daqui a pouco nós vamos comentar sobre alguns termos e erros de termos envolvendo todas essas doenças, tá? Antigamente, né, por causa do trabalho de escrever ou trabalho de bancários, né, tinha muito essa questão da tendinite dos digitadores e foi uma das primeiras doenças a entrar na previdência social, né? O termo termo LER, né, que é mais antigo, foi reconhecido no Brasil mais ou menos na década de 90, tá? Então, querendo ou não, a gente tem a inclusão desses termos, dessas doenças, muito recente, né, comparado ao período de desenvolvimento do Brasil. E, ao longo do tempo também, né, está havendo muitas modificações, principalmente na notificação no número dessas doenças, principalmente devido à mecanização. E uma pergunta, um tópico importante que nós devemos questionar é a mecanização do trabalho, principalmente com a tecnologia, diminuiu o número de LER, ou DOR, se a gente for perguntar hoje hoje em dia, né? A gente pode dizer que para alguns trabalhos sim, né? E para alguns trabalhos não. Tá, mas você fala, pô, mas como, né? A automatização, a mecanização, o processo tecnológico pode aumentar ainda as lesões por esforço repetitivo, né? Vou deixar aqui a automatização aqui. Bom, um exemplo muito simples de ser entendido e clássico é dos trabalhadores que trabalham com nossa, eu esqueci o nome daquela ferramenta. Britadeira, tá? Você pega lá uma britadeira. Ah, beleza, hoje o cara, ele não precisa mais, deixar a caneta aqui, ele não precisa mais pegar uma picareta, né, alguma ferramenta de escavação e ficar lá batendo no solo porque a britadeira substituiu. Mas, se nós formos pararmos para pensar, a britadeira, primeiro, o indivíduo que está no uso da ferramenta exige grande força mecânica, tá? Para sustentar essa britadeira. Segundo, a vibração causada por essa britadeira poderia contribuir para esse LER, né, para algumas lesões. E somando isso, a gente pode dizer que a gente tem contrações isométricas, tá? Que é basicamente a força que o indivíduo está usando a britadeira faz para segurar essa britadeira tremendo e vibrando. E essas contrações isométricas também geram, tá, sobrecarga muscular. A vibração pode causar dano nas articulações, tá? E dependendo do tempo de trabalho desse indivíduo, você não tem tempo para recuperação ou tempo para descanso dessas lesões. Então, aumentando também a lesão por esforço repetitivo. Beleza, galera? Lembrando, tá, que a gente vai discutir daqui a pouco melhor a questão de força versus resistência nessas patologias, tá? Porque é do nosso senso comum pensarmos que apenas contrações concêntricas, por exemplo, quando a gente faz esse movimento, ou a extensão, né, a movimentos repetitivos dessas contraturas causem LER/DORT, mas ficou claro aqui nessa demonstração que concentrações isométricas, contrações isométricas, né, só de ficar parado, mas sustentando, ou seja, uma força de resistência em grande tempo, só que uma diminuição da força que a gente precisa, né, para fazer aquele movimento, também contribui para a LER/DORT, tá? Não apenas uma força alta, tá? Movimentos, contrações com força muscular alta, por períodos curtos de resistência, mas você fazendo ao longo várias vezes por dia também causa uma LER/DORT, tá? O que a gente precisa saber sobre a etiopatogenia da LER/DORT, tá? É lógico, existem diversas doenças relacionadas a isso, tá? Mas
esses fatores que eu vou escrever aqui agora são basicamente encontradas em todas elas, e isso permite que a gente classifique elas como Ler/Dort, tá? Que é, primeiro, uma sobrecarga mecânica, sobrecarga muscular mecânica, tá? Segundo, baixo tempo de reparo, tá? Dessas lesões. Tempo, de reparo. Terceiro, fator biomecânico, que seria, nesse caso, a postura, tá? É lógico, hoje tem discussões sobre posturas ergométricas, posturas corretas, né? Que já é um termo meio equivocado, porque quando a gente fala em postura correta, a postura, né, de menor gasto energético, na maioria das vezes, é aquela postura em que o indivíduo se sente mais confortável, tá? Só que isso tem que fazer uma análise muito complexa, porque às vezes essa postura pode estar causando também dano para o indivíduo, né? E o que está entrando, ficando muito famoso ao longo dos últimos anos, que é o fator psicossocial, tá? Que estaria relacionado também psicossocial na questão da Ler/Dort, tá? Inclusive, quando a gente pega, existe uma anamnese específica, tá? Que é uma anamnese ocupacional para tentar identificar essas doenças. Como fator psicossocial, tem um ticket lá, né? Que está escrito, acho que é remuneração. Não, remuneração não. Deixa eu pegar a borracha. Está escrito premiação por trabalho, tá? Premiação do trabalho. Isso seria alguma espécie de ranking no trabalho, ou, como podemos dizer, prêmio do funcionário do mês, que tem várias empresas, né? Esse fator psicossocial também é avaliado quando a gente está buscando uma Ler/Dort, porque um raciocínio muito simples de ser feito. Primeiro, o indivíduo ele faz um trabalho repetitivo, sem tempo de reparo, sem tempo de descanso, né, numa postura totalmente errada. Isso acaba gerando danos. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo dos bancários antigamente, tá? Então acaba gerando, vamos por uma síndrome do túnel do carpo. Se você pega esses indivíduos, eles vão começar a sentir dor, parestesia, perda da força muscular, seja o que for de sintoma, mas principalmente a dor, né? E vão procurar um médico, vão procurar alguma assistência, e eles, certamente, de alguma maneira, pode ou não entrar na previdência social, né? Inclusive pode aposentar devido a esse motivo. Porém, e se ele voltar, e se ele for submetido a um tratamento e ver que não está resolvendo, tá? O indivíduo ele vai primeiro, ele vai se sentir um pouco frustrado, isso é claro, né? Porque ele não vai estar conseguindo desenvolver as suas atividades que ele sempre desenvolveu ao longo da vida. Segundo, como você fala para esse indivíduo que ele não pode mais exercer, fazer algumas funções mecânicas, tá? Com aquele membro acometido. Terceiro, e se existe uma premiação do trabalho e o indivíduo não consegue mais alcançá-la? Você consegue compreender como o fator psicossocial também está envolvido nessa questão da Ler/Dort? Tá? Que inclusive na anamnese específica do Sinan, se eu não me engano, existe esse ticket aí para marcar se existe algum tipo de premiação, se existe algum tipo de premiação no trabalho, né? E o que a gente precisa, basicamente, para diagnosticar uma Ler/Dort? Tá? De maneira simples, é lógico que envolve uma análise muito profunda ali da vida do indivíduo. Mas a gente vai ter como principal sintoma, tá? Isso tem que ficar claro. O principal sintoma é a dor, tá? Vou colocar aqui dor. A dor, como a gente já viu, a gente faz uma análise meio que subjetiva dela, tá? É lógico, existem diversos sintomas, parestesia, diminuição da força muscular, edema, inflamação e etc. Tá? Só que a dor, ela tem que estar presente. E outra coisa que tem para estar presente, causalidade, tá? Você tem que ter um nexo de causa ali para aquela dor, que na maioria das vezes vai estar relacionada ao trabalho.
tá? Outras coisas, esses são os dois principais tópicos que você precisa ter, né? Só que é meio complexo essa investigação dessa causa, tá? Outra coisa que nós podemos comentar sobre a Ler-Barra-Dort, existem vários termos que estão caindo em desuso, tá? Que a gente tem que ser capaz de distinguir como médicos, tá? Por exemplo, vamos pegar exemplos simples. A gente sabe que a terminação "ite" na medicina quer dizer inflamação, tá? Tendinite ou tendinossinuvites? Qual que é a diferença desses termos? Tendinite ou tendinossinovite? Primeira coisa que tem que ficar claro. Tendinite, o próprio nome já diz, é uma inflamação dos tendões, tá? Ou do tendão, dependendo da hora onde for. A tendinossinovite, ela é uma inflamação da bainha, tá? Normalmente a bainha que envolve ali algum tendão ou algum nervo, beleza? Normalmente, você, como que eu disse no começo, né? Ao longo do tempo foi verificando a presença de LER sem achados de imagem no indivíduo, tá? E aí fica essa dúvida, é uma lesão por esforço repetitivo ou não? O indivíduo sente dor, mas não mostra em exames, tá? Como que a gente procede com isso? Então a gente vê que a inflamação, tá, foi outro fator muito presente, tá, na investigação dessas doenças. E passou a perceber que a inflamação, assim como os sinais de exame de imagem, muitas das vezes não estava presente, né, no exame físico desse indivíduo com LER ou DORT. Só que o indivíduo falava que tinha dor e, de acordo com a história clínica pegada, verificou-se também que existia compatibilidade com uma lesão de esforço repetitivo ou uma DORT devido ao trabalho em que esse indivíduo estava submetido. E o que faz nesse caso? Tá? Como eu disse, o principal sintoma é a dor, tá? E no caso foi usado o termo, foi criado o termo, né, tendinopatias, tá? Por exemplo, uma tendinopatia de algum tendão acometido, tá? E você vê que o termo tendinopatia, ele, de certo modo, pode englobar esses dois termos e também de um modo mais correto, vamos dizer, é o caso também da epicondilite, né? Verificaram também que não existia inflamação ali, principalmente através daqueles sinais, calor, perda de função, edema, rubor, e aí pegaram e tá ficando muito famoso esse termo também, né? Epicondilalgia, tá? Que seria a dor nos epicôndilos. Mas já a gente começa a especificar essas principais doenças. Bom, eu acho que de conceitos gerais assim de Ler-Barra-Dort eu acho que já tá bom. Vamos então passar para as doenças específicas que foram pedidas na situação problema, tá? E a gente começa com a famosa síndrome do túnel do carpo, que a gente já estudou diversas vezes aí ao longo do curso, tá? A síndrome do túnel do carpo, vamos escrever aqui, basicamente é a compressão do nervo mediano, tá? Isso a gente está cansado de saber. Compressão do nervo mediano, tá? E é a mononeuropatia compressiva mais comum que existe, tá? Vamos escrever aqui mononeuropatia mais comum que existe. E é basicamente uma inflamação ali do tendão que passa o nervo mediano, tá? O que passa nesse tendão do carpo? Passa o nervo mediano, tá? E vários esqueci o termo, tendão dos flexores dos dedos, tá? Tanto profundo quanto superficiais.
E galera, é basicamente uma inflamação dessa região, tá? Que vai levar a um aumento de pressão no nervo mediano e vai comprimir ele ali no túnel, tá? Os principais sintomas que a gente tem: parestesia, dor, principalmente nas regiões inervadas pelo dedo mediano, né? Dedo 1, 2 e 3, tá? Que inclusive podem ser precipitadas por atividade manual, por isso que a gente está estudando essa doença no contexto da Lerner-Barré-Dort. Por atividade manual. Também pode ter perda de força muscular, pode ter também perda da sensibilidade, tá, na região de distribuição desse nervo. E até uma atrofia dos músculos tenares, tá? Que são os músculos inervados pelo nervo mediano. Beleza, galera? O diagnóstico da síndrome do túnel do carpo, ele é essencialmente clínico, tá? Isso é importante, tem que ficar claro. O diagnóstico essencialmente clínico. Tá? Então você pega esses sinais clínicos, ok? É comum fazer exames de imagens ou ultrassonográficos? Pode-se fazer, tá? Em alguns casos mais selecionados, por exemplo, a ultrassonografia você pode ver para ver a dinâmica do tendão durante alguma contração muscular, ou a ressonância magnética para ver a integridade dele, ou justamente para preparar a cirurgia, né? Porque o tratamento basicamente é cirúrgico, tá? E aqui a gente tem ou por cirurgia endoscópica ou por descompressão aberta. Beleza, galera? Descompressão aberta. Então a gente pega a ultrassonografia, a ressonância, justamente para a gente planejar a cirurgia que seria o tratamento, beleza? Mas, se for para citar um exame que contribui mesmo para o diagnóstico, é eletroneuromiografia, tá? Que a gente vai avaliar os impulsos conduzidos naquela região. Beleza, galera? Ver se tem alguma coisa para falar. Diagnóstico diferencial, a gente pode colocar outras, como por exemplo, vamos colocar aqui diagnóstico diferencial. Ruptura do tendão com perda. Ruptura do tendão. Ruptura do tendão com perda total da força muscular, por exemplo. Bursites. E também tendinites. Beleza, galera? A síndrome do túnel do carpo é bem tranquila, a gente já estudou diversas vezes. Vamos passar para a próxima e falar sobre a tenossinovite de Kervain. A tenossinovite de Kervain ela é basicamente causada aí por movimentos repetitivos, tá? De pinça. Vou colocar aqui. Movimento repetitivo de pinça. Ao mesmo tempo que se move o punho. Dentre os principais sintomas, tá? Já vamos deixar aqui, que é aquele que compromete o movimento de pinça, tá? E os principais sintomas são dor,
tá? Parestesia e inchaço na região do estiloide do rádio. Se a gente pegar os achados patológicos dessa doença, você vai ter basicamente uma inflamação, tá? E diminuição da bainha que envolve principalmente os músculos. Os músculos não, os tendões que levam para os músculos. Tendão que levam para o músculo abdutor longo do polegar e extensor curto do polegar. Beleza, galera? Que é justamente o que compromete o movimento de pinça, tá? Existe um teste que se chama, vou esperar a luz apagar, teste de Finkelstein. Nossa, inclusive nisso eu esqueci de falar os testes do síndrome do túnel do carpo, né? Já vou voltar, galera. Teste de Finkelstein, normalmente, eu vou fazer aqui, vocês vão escrevendo, dor, tá? Quando o indivíduo coloca o polegar na palma da mão, flexiona os dedos sobre o polegar e desloca o punho em direção à região ulnar, tá? O teste é positivo se dor, se fazer isso, né? E tem que tomar cuidado porque ele não é específico, tá? Para ter no sinusite de Carvain. Pode ter também casos de osteoartrite, tá? Principalmente em articulações carpo-metacarpal. Então, ficar esperto nesse teste. Carpo-metacarpal, tá? O tratamento, tá, tendo sinusite de Carvain, basicamente podem ser, né, imobilização, injeção com corticoide, tá? Injeção com corticoide. É claro que isso vai trazer, principalmente a injeção com corticoide, um alívio temporário. Beleza, galera? Em alguns casos mais específicos, pode ser indicado, né, a cirurgia, que no caso vai ser para remover essa bainha inflamada, tá? Eu vou mostrar para vocês essa bainha. Deixa eu tirar a mesa aqui digitalizadora. Bainha a bainha, vamos ver se a gente acha aqui. Uma imagem boa. Seria essa parte aqui, ó, que envolve, que tá ao redor ali do tendão, tá? Essa onde eu estou apontando o mouse, beleza, galera? E a gente vê que essa bainha, inclusive, vai ser muito importante na fisiopatologia do dedo engatilho, tá? Que vai acontecer principalmente nessa região aqui, tá? É outra doença, mas a gente já volta nela. Voltando, galera, para a síndrome do túnel do carpo, que eu esqueci de falar sobre os testes provocativos, tá? Que a gente pode, inclusive, fazer
o diagnóstico, que seriam testes provocativos, seriam basicamente o de Tinel, tá? Que é uma percussão na região do tendão. E aí o indivíduo vai ver se sente dor. E também o de Fallen, que é basicamente você flexionar os punhos, tá? E deixar um contra o outro, e deixar naquela posição mais ou menos uns 60 segundos, tá? Vamos ver se é 60, não sei se é 60 segundos ou 2 minutos. Quanto tempo teste de Fallen? Não fala 1 minuto, tá? 1 minuto aqui com os dorsos da mão encostados. Então 60 segundos, isso mesmo. E é com L, desculpa galera. Vou colocar a borracha e escrever com L. Fala. Beleza? Vamos para a próxima doença então, que seria, vamos ver, bursite. A bursite é um pouco longa, porque existem essa bursa, né, essas bolsas, em diversas regiões do nosso corpo, tá? Então a gente vai falar um pouquinho, bem de maneira superficial de cada, porque todas elas chegam através de um caminho parecido, tá? Então a bursite basicamente é uma inflamação da bolsa serosa, tá? Que é chamada de bursa, tá? E essa bursa existe em diversos locais, tá? Vamos destacar algum deles. Subdeltoidiana, bursa subdeltoidiana, subacromial, peripatelar, isquiática, trocantérica, retrocalcânea e entre outras. Beleza, galera? E basicamente, na fase aguda, nós temos uma distensão dessa bolsa. Oxe, não está escrevendo. A gente tem basicamente uma distensão devido à presença de líquido inflamatório. Aquoso ou mucoso, beleza, galera? Já na fase crônica, tá? Que a gente vai ver no tratamento, a gente busca evitar evoluir para a fase crônica. Essa bolsa ela já se encontra mais espessada, tá? E o interior dela, o interior mais trabeculado, tá? Também contendo cristais arenosos. Beleza, galera? Devido a ter vários locais com bursas, né? Vamos para as formas clínicas mais comuns da bursite, tá? Então a gente tem principalmente a bursite subdeltoidiana e subacromial, tá? Evoluindo aí com dor e edema na região do ombro, tá? Bloqueando, tá? Alguns movimentos
como por exemplo, abdução, rotação interna e externa. Temos também outra bursite comum, a bursite olecraniana, que se manifesta como dor e edema, tá? No cotovelo. Bloqueando principalmente movimentos de contra-extensão. Bloqueando movimentos de contra-extensão. Outra que nós temos, também bastante comum, deixa eu apagar a luz, é a bursite peripatelar, tá? Que se mostra como uma dor no joelho e aumento de edema também. Isso relacionado principalmente com pacientes que fazem atividade de grande impacto, tá? E como existem várias bursas no joelho, pode se apresentar com uma dor ou na face anterior, ou no compartimento medial, ou lateral. Beleza, galera? Outra bursite bastante, que acomete bastante, é a bursite retrocalcânea. Que é basicamente com dor e aumento do edema na topografia do tendão de Aquiles ali, tá? Beleza, galera? Sobre a bursite, quais são fatores de risco importantes nela? Vou colocar aqui. Primeiro, a gente tem que ver a etiologia em si, tá? Porque a bursite, ela pode ser tanto mecânica quanto infecciosa, beleza, galera? E o principal fator de risco mecânico seria atividade física sem orientação de alto impacto e também alongamento excessivo, tá, galera? Vamos colocar física sem orientação e alongamento excessivo, tá? Água, acabou a água. O diagnóstico, ele é clínico, mas aqui a gente precisa de exame de imagem, tá? Principalmente para bater o martelo. E aqui pode ser usadas, né? Ultrassom, radiografia, mas principalmente em bursas mais profundas, como por exemplo do quadril, é usada ressonância magnética, tá? O diagnóstico diferencial principal são as tendinite, tá? E fica muito difícil fazer esse diagnóstico diferencial, principalmente fica difícil fazer se tiver ausência de exame de imagem, tá? Então, por isso que aqui nas bursites não basta somente o dados clínicos do paciente, tá? E qual que é o tratamento? O tratamento, existem diversos fatores que devem ser analisados para tomar atitudes do tratamento, tá? Mas pode ser basicamente anti-inflamatórios, nossa, eu buguei, anti-inflamatório, tá certo?
Fistulite pode ser esteroidais ou não esteroidais. Tá? Outra coisa que pode ser feita é infiltração com corticoide. Tá? Também temos uso de antibióticos, tá? Principalmente na bursite séptica. Fisioterapia, tá? Com gelo ou contraste térmico na fase aguda. Imobilização na fase aguda também pode fazer. E essas são as principais medidas. Beleza, galera? Se a gente pensar no prognóstico, a bursite ela é uma doença que normalmente tem cura sem sequela, tá? E tem que se buscar evitar, né? Evitar recidiva para impedir que ela evolua para a fase crônica. Beleza, galera? Eu acho que de bursite é isso. Vamos para a próxima, que pode ser... Vamos falar das epicondilites, né? Começar com a epicondilite com dilite lateral, também conhecida como cotovelo do tenista, tá? E antigamente também conhecido como epicondilite das lavadeiras, tá? Isso porque a gente tinha muito trabalho braçal antigamente, né? Não se existia máquina de lavar. Agora sim, a automatização, a mecanização, nesse caso, contribuiu muito, tá? Com a diminuição dessa epicondilite lateral. Beleza, galera? A epicondilite lateral, ela se dá... Tá funcionando. Pegar a caneta, a borracha. A epicondilite lateral, ela se dá principalmente por uso excessivo de movimento braçal, tá? E ela, o principal sintoma clínico dela vai ser uma região sensível, tá? E até mesmo sensível e dolorosa na região do epicôndilo lateral, tá? Ou anteriormente a ele, ou ligeiramente acima ao epicôndilo lateral. Tá? E os achados patológicos dele, você tem basicamente, tá, uma degeneração, um desgaste, vamos colocar aqui um desgaste barra degeneração ali do tendão, dos extensores comum. Isso mesmo, tá? Porque na epicondilite medial vai ser o contrário, né? Vai ser uma degeneração do flexor, dos flexores, tá? E com essa degeneração do tendão dos extensores comum, que aí você tem vários extensores, né? Você vai ter essa dor, principalmente no epicôndilo lateral,
e pode ser devido, na maioria das vezes, tá, a tanto trabalho excessivo ou atividades recreativas, tá? Nesse caso, por exemplo, a gente pode colocar aqui jardinagem, tá? Pode causar isso. Aqui em trabalho, se for o trabalho do indivíduo, né? Atletismo, tá? E é lógico, o próprio nome já diz, né? Tênis do esporte, tá? E aí pode entrar tanto no trabalho quanto na atividade recreativa, independente aí da causa, tá? Nós temos aqui como principal tratamento, no caso, você evitar o uso dessa musculatura excessiva, tá? Da musculatura. Evitar o uso da musculatura. Podem ser usados AINE. Podem ser usados bolsas de gelo ou calor. Tá? E pode ser também feito a injeção com corticoide usando agulha calibre 25, tá? Corticoide com agulha 25, que traz também um alívio temporário para essas dores. Beleza, galera? A epicondilite medial, de uma maneira mais breve, por que eu falo isso? Porque a incidência dela é muito menor do que a epicondilite lateral, tá? Condilite medial. Vamos colocar aqui uma menor incidência do que a epicondilite lateral. E ela também pode ser conhecida, tá, como cotovelo do golfista. Indivíduos que jogam golfe nessa posição, tá, acabam usando muito os tendões flexores ali, tá? Então a gente tem uma degeneração, tá? Degeneração, desgaste, tendão flexor radial do carpo, tá? Desgaste do flexor radial do carpo, principalmente ele, tá? Deixa eu pegar uma água, galera, só pra, não sei se eu... Galera, voltei aqui. Vamos... Onde que eu tava? Degeneração do flexor radial do carpo, tá, epicondilite medial. Sintomas, basicamente é dor, tá? Na região do epicôndilo medial. Medial. E é menos incapacitante em comparação com a epicondilite lateral, tá? Epicondilite lateral. Galera, o teste para verificar para diagnóstico da epicondilite medial, você pode fazer um teste para testar, eu não lembro o nome, tá? Depois vocês pesquisem, mas é basicamente como acomete o flexor radial do carpo,
você vai ter uma resistência e dor mediante a flexão da mão, tá? Então você vai pedir para o paciente colocar a mão e com a sua mão embaixo dele você vai fazendo força e evitar para que ele flexione o punho. Você vai pedir para ele flexionar e ele não vai conseguir. E o vice-versa é válido, tá? Se a gente quiser avaliar a epicondilite lateral, a gente pede para o paciente tentar fazer um movimento de extensão do punho e você vai fazendo força contra esse movimento, beleza, galera? Se dor, ou principalmente se dor, vocês podem estar aí ajudando a identificar a epicondilite medial ou lateral, respectivamente, tá? Eu acho que só a incidência dela é bem menor, então não vamos ficar usando muito tempo nela. E também como a epicondilite lateral, a gente pode usar as mesmas, vamos dizer, mesmas condutas de tratamento, tá? Uso de anti-inflamatórios, bolsas de calor de gelo e injeção de corticoide, tá? Importante lembrar também que o fortalecimento isométrico dos músculos, de alguns músculos que são acometidos, tanto na medial quanto na lateral, é importante para quando a gente fala em conduta de reabilitação. Beleza, galera? Passando para o próximo, a gente pode falar sobre qual está faltando. Tenossinovite dos flexores palmares, tá? Que é o dedo, famoso dedo em gatilho. Vamos colocar aqui. Tenossinovite dos flexores palmares. O dedo em gatilho. Basicamente, você tem uma inflamação, tá? Da bainha dos tendões dos flexores profundos e superficiais. Da bainha, tendinha, dos flexores profundos e superficiais dos dedos, tá? Você pode contar com... Você pode meio que fazer um teste, identificar o dedo em gatilho, fazendo, né, uma palpação nessa bainha inflamada, que consequentemente vai gerar dor ali para o indivíduo, tá? Você tem também, é muito comum, tá? Você ter a presença de nódulos ou cistos nessas bainhas inflamadas, tá? E aí, isso está de acordo com a fisiologia dessa doença, porque você formar um nódulo ou um cisto, tá? Principalmente antes dessas bainhas, você vai impedir principalmente os movimentos de flexão ou voltar à posição normal, dependendo do que for, devido à presença de um nódulo meio que barrando ali a passagem, tá? Vamos pegar uma imagem aqui para ver se fica mais claro. Bainha. Então a gente tem isso, essa imagem é perfeita. A gente tem a formação de um nódulo, né, devido à inflamação dessas bainhas, que vai obstruir basicamente o deslizamento, né, desses tendões. Ou seja, você meio que vai ficar... E agora, né, é importante falar que pode ser, esse nódulo pode estimular ou bloquear, tá, o estímulo do que for, mas normalmente ele bloqueia e trava o dedo e o dedo fica em gatilho, tá? Por isso que chama dedo em gatilho. Às vezes é necessário, tá, a remoção cirúrgica dessa bainha inflamada ou desse nódulo, tá? Às vezes, não em todos os casos,
Vamos colocar aqui nódulos flocistos que podem causar estímulos ou bloqueio, tá? E normalmente é bloqueio, tá? Que isso gera o famoso dedo negativo. Beleza, galera? Também pode observar a presença desses nódulos em outras reações inflamatórias, tá? Como principalmente na artrite psoriásica, tá? A principal causa, né, desse dedo negativo pode ser o trauma excessivo, tá? Principalmente quando a gente põe pressão nesses tendões flexores palmares, tá? Flexores dos dedos, desculpa. Então a gente tem principalmente trauma excessivo e uso mecânico excessivo dessa região. Vamos ver se tem mais alguma coisa para falar. Eu tinha visto um vídeo, cara, que ele exemplificava muito bem, mas não sei. Não sei se vai ter como colocar aqui. Gatilho, assist vídeo. Tá, se eu achar o vídeo, eu coloco ele na descrição aí. Beleza, galera? Importante falar também que normalmente, tá? Os dedos mais acometidos são principalmente o dedo médio e o dedo indicador, tá? Só que os outros dedos tem que ficar claro, tá? Também podem ser acometidos, tá? Também podem ser acometidos. Beleza, galera? Bom, eu acho que essas foram, né, as principais doenças pedidas. É lógico que se falar de... é fácil identificar, pelo menos creio, né, vai ser fácil identificar a patologia e principalmente o norte que vai ser usado para identificar essas patologias que eu falei, vai estar escrito ou no textinho, né, que eu acho que vai cair, por exemplo, pode cair um textinho com essas diversas patologias que eu falei e com um trabalho que o indivíduo exercia, falando do trabalho, né, que o cara fazia, ou algum esporte, e aí vai falar a dor em determinada região, e acho que já vai ser o suficiente para a gente conseguir identificar qual é a resposta correta, né? Falta também a cervicobraquialgia, mas como o método é PBL, vou deixar para vocês estudarem, beleza? Brincadeira, galera, é justamente porque eu não estudei ela ainda, tá? Então eu estudei aí a cervicobraquialgia que faltou. E já emendando, vamos falar agora dos tumores ósseos, tá? Cadê ele aqui? De uma maneira breve também, tá? Tumores ósseos. Porque a gente teve o fechamento duplo, né? Foi uma dupla abertura, então vai ser um fechamento duplo, então vai ser um vídeo só para os dois assuntos, tá? Importante falar que tumor ósseo não é muito comum,
tá? Isso acho que todo mundo já sabe, mas vamos deixar. Não. É muito comum. E o tumor ósseo é mais comum que seja como resultado de uma metástase, né? De uma neoplasia já existente. Vamos escrever aqui, mais comum ser resultado de uma metástase. Quando a gente fala a origem do tumor ósseo primário, acho que eu estava falando, né? Quando não é de metástase, ele é de um tumor ósseo primário, tá? Um tumor essencialmente que começou a se desenvolver no osso, tá? Quando a gente não sabe da onde que se vem essa metástase, a gente deve suspeitar, vamos colocar aqui, quando não sabe da metástase, suspeitar principalmente de metástase de pulmão e rim. Quando se sabe a origem da metástase, é principalmente mama e próstata. Beleza, galera? Grande parte, eu já falei, né? Grande parte desses tumores são devido à metástase e uma pequena minoria é primário. Por isso que, normalmente, tumores ósseos vão ser importantes para quem? É importante a gente saber detalhar cada tumor ósseo na nossa carreira médica. Lógico que a gente tem que ter estudado, tem que conhecer, tá? Mas isso vai ser importante para Thales, né? Vamos, inclusive, deixar nossa homenagem para Thales. Ao longo dessa aula, o nome dele vai ser escrito aqui no canto durante todo esse assunto de tumor ósseo, tá? Então fica a minha homenagem aqui para Thales. Lógico, os ortopedistas têm que saber melhor, né, esses tumores ósseos e, segundo um professor nosso ortopedista, ele que é ortopedista não pega muitos casos de tumor ósseo porque principalmente os primários, tá? Os primários que eu estou falando. Normalmente eles são devido a metástase de alguma neoplasia que já existiu. Então vamos apagar aqui a luz e falar sobre começar. Putz, apagou o Thales, né? Vamos ter que escrever de novo. Thales. É importante falar, tá? Que quais são os principais exames, e falando de uma maneira geral, que pede-se no caso desses tumores ósseos primários, né? Não só primários, vou falando todos de uma maneira geral. A gente pode pedir, e eu estou começando a falar desse rastreio no primeiro momento, porque existem muitos tumores ósseos primários, tá? Existem tumores ósseos primários que são produtores de ossos, produtores de cartilagem, benignos, e existem os malignos, né, que podem produzir tanto osso, cartilagem, tudo junto, tá? Então existem vários tumores e eu acho que em um primeiro momento não, pelo menos pra gente, não sei pra prova, né? Pra prova, eu acho que vocês não vão tomar esse vídeo como material principal de estudo, né? Apenas uma revisão. Então vamos falar primeiro de uma maneira geral sobre todos, tá? Então em um primeiro momento a gente pode pedir raio-x, tá? Isso antes da biópsia. Tá? Porque é lógico. Quando a gente está falando de neoplasia, a biópsia ela é um fator fundamental, tá? A gente pode pedir um raio-x primeiro, uma cintilografia, tá? Uma cintilografia óssea, uma tomografia e ressonância magnética, tá? Tudo isso antes da biópsia para ajudar
a nossa investigação, beleza, galera? Lembrando que, normalmente, né, esse tumor ósseo, ele se vai dar por uma dor musculoesquelética, mais um achado radiológico, tá? Só que para dar o diagnóstico em si, a gente precisa de um triângulo, de uma tríade que se chama tríade de Jarré. Tríade de Jarré, vamos falar dela aqui. Tríade de Jarré. É assim que se escreve? Vamos pesquisar aqui também. Por aqui, diagnóstico, tumor ósseo, tríade Jarré. Putz, Jafé. Tríade de Jafé, galera. Eu vacilei. Jafé, tá? Vamos apagar aqui. E esquecemos do Thales, né? Mas vamos fazer a nossa homenagem a ele. Tríade de Jafé, tá? A tríade de Jafé, ela consiste basicamente que ela fala que para identificar um tumor ósseo, a gente precisa do cirurgião, tá? Que seria basicamente o ortopedista, mais um patologista, mais um radiologista, tá? Porque quando a gente fala de qualquer cirurgia óssea, a gente pega, né, a grande maioria delas, elas são guiadas por exame de imagem, tá? E biopsar um tumor, tá? A gente pode fazer de dois jeitos nesse caso da ortopedia. Ou a percutânea, tá? E aí a gente entra no PAF, agulhas grossas, agulhas finas, tá? Ou simplesmente uma biópsia aberta, né? Você pega lá, vai abrir os tecidos até chegar no osso onde está esse tumor e biopsar, tá? Lembrando que a tríade precisa da tríade de Jafé, né, para fazer toda essa biópsia e o diagnóstico de determinado tumor. Vamos falar agora começar a falar sobre os tumores em si, tá? Lógico, não esquecendo da nossa homenagem para o nosso ortopedista Thales. Primeiro vamos falar, tá, sobre os tumores formadores de ossos, tá? Tumores ósseos formadores de osso, tá? Fica meio, assim mesmo, tá? Ficou meio estranho o termo, mas vamos usar ele, tá? Então a gente tem o osteoma, tá? Vamos falar primeiro sobre o osteoma, tá? Todos esses que eu vou falar é benigno, mas eu escrevo tudo de novo, tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é que ele é benigno, tá? Não vamos ficar muito tempo nele, porque o osteoma, tá? Ele não é considerado ainda pela OMS como um tumor, tá? Considerado ainda pela OMS como um tumor, tá? E ele pode ter a presença, tá, de uma exostose, tá? É exatamente esse o termo, eu vou mostrar para vocês aqui. Vou colocar aqui para vocês verem o que é uma exostose de um osteoma, tá? Cadê? Vou colocar só exostose, que ela também vai estar presente no osteocondroma.
mas eu queria aquela imagem bem característica. É basicamente isso, tá? É lógico que essa exostose, né, do osteocondroma é um pouco diferente, porque ela aí já vai ter até revestimento de cartilagem, tá? Mas na osteoma você pode ter também esse tipo de exostose. Normalmente esses osteomas, eles locais de acometimento deles são mandíbula, tá? Ossos da face. Vou colocar aqui ossos da face. E você só faz a remoção cirúrgica dele se tiver prejudicando em alguma coisa ou invadir o espaço de outra estrutura ali importante, tá? Se não, só monitoriza e vai acompanhando esse tumor, tá? Beleza, galera? Outro tumor formador de osso que a gente pode falar é o osteoma osteoide, tá? Galera, só comentando rapidinho, é lógico, no exame de imagem, na própria divisão que a gente já fez aqui, tumores formadores de osso, ou seja, no exame de imagem você vai ver o quê? Formação de osso, tá? Então você pode observar áreas opacas ali, tá? Área opaca. Beleza, galera? Vamos falar sobre o osteoma osteoide, tá? O osteoma osteoide, ele também é benigno, tá? Assim como o osteoma. E como o nome já diz, ele está dentro dos tumores formadores de osso, mas aqui tem um detalhe muito importante dele, que ele tem centro de lise, ou seja, um centro de destruição óssea, e ao redor dele com uma formação óssea, né, uma área de esclerose, centro de lise e ao redor formação óssea, tá? Ele é bem pequenininho, tá? Normalmente ele atinge fêmur e tíbia, tá? Fêmur e tíbia. E quando você pega no exame de imagem, você vai ver exatamente esse... Galera, deixa eu ver o que é. Vou cara para montar um móvel aqui. Infelizmente eu vou ter que parar a aula e depois eu retomo ela. Galera, voltei aqui, vamos continuar. O cara montou um móvel aqui em casa. Tava no osteoma osteoide, né? Então, o mais comum de ocorrer no fêmur na tíbia. Tá essa mesa calibrada. Bom, é comum observar um centro de lise, tá? E ao redor a formação óssea, como eu estava falando. Então, nos exames de imagem a gente observa uma área radiotransparente, né? Que seria o local de lise. E ao redor desse osteoma osteoide, uma área de esclerose, né? De formação óssea. Às vezes, pode também observar uma área opaca dentro desse centro de lise, que é um pouco de quando começa a calcificar essa área. Beleza, galera? O osteoma osteoide, ele é uma lesão muito pequena, tá? Cerca menor que 2 centímetros. Beleza, galera? E é uma lesão que o pessoal fala que ele é desproporcional ao tamanho, porque causa muita dor. Muita dor, tá? E uma característica importante, essa dor, graças a Deus, consegue ser aliviada pelo uso de AINES.
Beleza, galera? O tratamento de um osteoma osteoide basicamente é ablação, pode ser, né, ablação por radiofrequência. E vamos, não tem mais espaço, mas antes de depois vou apagar, galera. E como a gente está falando de tumores ósseos formadores de osso, na verdade vou deixar assim mesmo. Vamos apagar e ir para o próximo. Apagou. Mas lógico, antes vamos fazer nossa grande homenagem, né? Thales. E o terceiro que a gente pode falar é o osteoblastoma. O osteoblastoma, ele, como a gente está estudando os formadores de ossos, são tumor ósseo formador de ossos, também é benigno, tá? E ele atinge principalmente a coluna vertebral posterior. Beleza, galera? Uma característica dele, ele também causa bastante dor, tá? Só que essa dor, diferentemente do osteoma osteoide, ela não é cessada pelo uso de AINE. Beleza, galera? Existe uma diferença entre osteoma osteoide ou osteoma, que é a diferença, que é particularidade do tamanho, tá? Então, assim, o osteoma osteoide, ele é menor do que 2 centímetros. O osteoblastoma, tá? Ele é maior do que 2 centímetros. Beleza, galera? Tem essa diferença que é bom saber. O tratamento do osteoblastoma pode ser basicamente uma dissecção dele, né? Uma remoção do conteúdo. Beleza, galera? Bom, então de uma maneira breve falamos sobre os tumores ósseos formadores de ossos, tá? Então só para facilitar o estudo de vocês. E aí vocês complementem, tá? Osteoma, osteoide e osteoblastoma. Beleza, galera? Lembrando que todos esses são benignos, tá? E já que a gente tá falando de benigno, tem um tumor, tá? Não sei se eu falo dele agora ou falo depois. O melhor jeito para falar dele. Eu vou falar depois. Vou falar agora sobre os tumores ósseos formadores de cartilagem, beleza? Pra esperar apagar a lousa. O segundo grupo que a gente vai estudar são os tumores ósseos formadores de cartilagem. Tá? E o primeiro que nós vamos estudar é o condroma, tá? Então, o condroma é legal falar dele que quando você pega, antes de falar do condroma propriamente dito, aliás, pelo condroma, né? O condroma, o osteocondroma, eles são, como eles formam cartilagem, às vezes pode nos confundir numa imagem radiográfica, tá? Porque, por exemplo, você pega um tumor formador de cartilagem, aí você vê no exame, ele tá
radiotransparente, ou seja, ele está apagado. Vamos pegar a borracha e apagar só essa. Putz. Então, às vezes você pode pegar o exame de imagem e tá assim, ó, meio que radiotransparente, tá? E aí, transparente. E aí a gente não pode cair no erro de que achar que aqui é uma área de lise, ou seja, uma área de destruição, que não é. Às vezes há formação, tá, de cartilagem, e a cartilagem ela é mais radiotransparente, tá, em comparação com o osso, tá? Então por isso que o melhor exame para ver esses tumores formadores de cartilagem, melhor não, vamos dizer, mas um exame bom seria a ressonância magnética, tá? Para ver justamente esses tecidos moles. Ok, galera? Dentro do condroma, existe um grupo, tá? Antes vamos falar que ele é benigno, né? Que é a principal característica dele, importante. Dentro do condroma, existe o endocondroma, tá? Endocondroma. Se esse endocondroma, vamos colocar uma imagem, normalmente é endocondroma, pegar uma imagem de exame, normalmente o endocondroma, tá? Esse condroma, ele atinge as articulações, tá? Mãos e pés. Então, por exemplo, como está nessa imagem aqui. Se tiver só um endocondroma, beleza, é um endocondroma. Mas se esse endocondroma, por exemplo, tiver nessa articulação, mais nessa, mais em outra, ou também em outras articulações de outros membros, nós podemos chamar de síndrome de Euler. Vamos ver como escreve Euler, que eu nem pesquisei isso. Síndrome de Euler. Deve ser Euler. Provavelmente é o síndrome Ehlers. Tumores. Síndrome de Euler. Endocondroma. Eu acho que é essa Ehlers mesmo. Síndrome de Maffucci. Maffucci. Síndrome Maffucci. Isso mesmo. Então, galera, se ocorrer síndrome de Ehlers-Danlos. Se ocorrer um endocondroma em vários locais, tá? Pode ser chamado de síndrome de Ehlers, tá? E aí vai gerar um desequilíbrio nos tecidos cartilaginosos ao redor nas extremidades de estruturas ósseas, principalmente de articulações ou cotovelo e etc. Beleza, galera? Agora, se ocorrer a síndrome de Euler mais a presença de hemangioma, a gente pode caracterizar como a síndrome de Maffucci. De Maffucci. Beleza, galera? Bom, outro tumor ósseo formador de cartilagem é o osteocondroma, tá? O osteocondroma, ele é benigno também, beleza, galera? E uma característica que inclusive cai em provas de residência, o professor falou pra gente, tem que ficar muito claro, é que é
tumor benigno mais prevalente. Beleza, galera? É lógico, isso dentro daquela classe dos tumores ósseos primários, beleza, galera? Porque se a gente pegar o mais prevalente de tumor ósseo, com certeza, e colocar todas as origens, com certeza não vai ser esse, tá? Então vamos deixar explícito aqui, dentro dos tumores ósseos primários. Beleza, galera? Vamos passar para o próximo grupo. Antes de passar para o próximo grupo, existe meio que uma exceção, meio que uma exceção, né? E agora eu vou explicar da melhor maneira. Opa, aqui, deixa eu ver como que eu vou desenhar. Isso daqui, galera, não está muito bem desenhado, mas isso daqui, pessoal, como que eu fecho aqui? Isso daqui nada mais nada é do que um muro, tá? Um muro 3D. E por que eu estou falando isso? Porque existe um tumor ósseo primário que se chama tumor ósseo de células gigantes. E por que eu estou falando isso? Porque é um tumor ósseo que ele é considerado benigno, mas ele tem alta tendência de malignidade, de agressividade. Então, é a mesma coisa que o tumor ósseo de células gigantes estivesse aqui, ó, em cima do muro. Porque basicamente ele é um tumor borderline. Beleza, galera? Esse tumor ele acomete principalmente os joelhos, tá? Joelhos. E histologicamente, na patologia dele, a gente vê células chamadas de células gigantócitos. Que inclusive os patologistas, né, que têm o costume de darem nome, darem comparação a figuras histológicas, como por exemplo, padrão em fileira de lápides, e etc. Aqui a gente vê, eles deram o nome de aspecto de algodão, porque as células são tão grandes que parecem aquelas folhas de algodão. E aqui nós vamos pesquisar, né? Beleza? Aspecto algodão, tumor de células gigantes. Com certeza não vai ter. Gigantócitos. Mas é basicamente uma imagem dessa, ó. E você imagina agora uma lâmina histológica com as células desse tamanho, tá? Que é basicamente o que eles fizeram essa comparação, tá? Vamos então agora passar por um grupo, tá? Por último, vamos para o grupo de tumores ósseos malignos, tá? Mas não os menosprezem, não são os menos importantes. Com certeza a gente tem que dar atenção especial, principalmente que esse daqui agora, que vai ser, vamos colocar aqui, tumores malignos.
Vamos estudar principalmente esse primeiro, que sem dúvida deve ser o mais importante, que é o osteosarcoma, tá? O osteosarcoma, ele é importante, tá? E vamos deixar explícito aqui, porque isso não pode errar, que ele é maligno. Na verdade, vamos ter alta malignidade. Malignidade. E aqui nossa homenagem que estávamos esquecendo, tá? A alta malignidade dele é tão grande que existem aí, né, hospitais em que tem residência de ortopedia, alas somente para oncologia pediátrica, né, dentro dos tumores primários ósseos, para osteosarcoma, porque a faixa etária de acometimento dele é entre 10 a 25 anos, tá? Então tem muita criança dentro dessa faixa. E como é um tumor muito agressivo, é muito comum de se tomar como conduta de tratamento a amputação de membros, tá? Amputação de membros com tumor. Isso porque, voltando, né, para a principal característica dele, ele possui uma alta malignidade, tá, galera? Geralmente ocorre em qual região? Na metáfise dos ossos. Você tem tumores, né, característica dele, com grande atipia celular. Tá? Grande formação também de osteoides. Então, você vai ter formação da matriz do osso, né? Então, você pode pegar no exame de imagem, já a gente comenta, formação de osteoides pelas células neoplásicas. Pelas células neoplásicas. E quando você pega geneticamente para estudar a patologia, a gente tem os principais genes acometidos, tá? Dentre eles podemos destacar em 4 MDM2, TP53, CDK4, 4. Destaque para o MDM2, CDK4, que estão super expressados. Beleza, galera? Expressados. Outra coisa importante que a gente tem que falar sobre ele outra coisa importante não. Como ele atinge primariamente crianças, né? Lembra daquela faixa etária mais nova? Atinge crianças. Existem também algumas condições, tá? Não é só porque a faixa etária desse tumor é de 10 a 25 anos que ele não atinge idoso, né? Que o idoso está lá protegido, nunca vai desenvolver. Não, né? Então existem alguns fatores, algumas condições, tá? Fatores / condições predisponentes para o idoso desenvolver o osteosarcoma. Condições predisponentes para o idoso desenvolver osteosarcoma. Beleza, galera? Dentre essas condições, vamos citar algumas. Por exemplo, doença de Paget. Lesões benignas pré-existentes. Quimioterapia.
Eita, pega. Corpos estranhos. Corpos estranhos. E exposição à radiação. Beleza, galera? Deixa eu apagar aqui. Continuando o osteosarcoma, que é o mais importante dos tumores malignos, existe uma ocasião em que esse tumor ele não tem tanta malignidade, tá? Que aqui a gente vai para quando ele atinge mandíbulas, tá? Então, osteosarcoma de mandíbula, tá? Aqui a gente tem um prognóstico muito diferente. Prognóstico muito diferente porque ele é menos maligno, vamos dizer, tá? Menos maligno. A faixa etária de acometimento deste osteosarcoma de mandíbula é na faixa etária de mais ou menos maiores do que 30 anos, tá? E eu acho que é isso. No exame de imagem, porque o osteosarcoma tem que saber bastante coisa, galera. O osteosarcoma é importante. No exame de imagem, nós vamos ter várias características que podem caracterizar ele. Principalmente, o aumento do edema local, tá? Ruptura cortical, aqui, imagem, ruptura cortical, deslocamento periósteo, tá? Que inclusive pode gerar um sinal que é o triângulo lá de Koldman. Só que triângulo de Koldman. Esse triângulo de Koldman não é patognomônico, tá? Então, ele acontece também em outras doenças expansivas muito rápidas, tá? Porque como o osteosarcoma, ele produz osso, produz cartilagem, destrói ali, forma aqui, é uma bagunça, tá? Então, outras doenças expansivas rápidas também podem ter esse sinal, tá? Doenças expansivas rápidas. E galera, você pega, como eu disse, pode ter a formação de osso, então vamos colocar áreas de esclerose, vamos colocar lise e etc. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar do osteosarcoma. E comparando, é lógico, né, só uma comparação de faixa etária entre os tumores malignos, tá? Então você pega o osteosarcoma, é mais frequente em crianças, tá? Pessoas mais jovens. E o condrosarcoma, que é outro tumor, mais prevalente em idosos. Beleza, galera? Então, só para facilitar o estudo de vocês, que vocês precisam, essa aula não serve como base para fazer a prova, apenas um plus.
isso tem que ficar claro. Nessa aula nós dividimos tumores ósseos benignos, formadores de osso, tá? Que entraria osteoma, osteoma osteoide, osteoblastoma. Segundo grupo, tumores ósseos benignos, formadores de cartilagem. Que nós vemos condroma barra endocondroma e vimos também osteocondroma, tá? E aqui, galera, eu já esqueci de comentar um detalhe sobre o osteocondroma. Não sei se eu comentei, mas eu acho que é válido comentar. Aqui que nós temos bastante aquela presença de exostose revestida por cartilagem. Beleza, galera? Revestida cartilagem. Aqui eu lembro que eu falei que ele era o tumor benigno mais comum dentre os tumores primários ósseos, mas existe também essa exostose osteocondroma, que é bem característica, que é aquela que eu acabei mostrando para vocês, essa daqui, ó. E olha como a ressonância magnética é boa para você ver tumores formadores de cartilagem, de tecido mole, né? Porque, ó, você não sabe se aqui é uma área de lise, se é uma área realmente houve lesão ou não, né? E na verdade é a formação de cartilagem. Então a gente tem a exostose, né? Essa deformidade do osso, revestido por cartilagem. E os tumores? E dentre esses tumores, terceiro, vamos para os tumores ósseos malignos, tá? E que existe o osteosarcoma, condrosarcoma. Existe também, mas esse eu não estudei, um que se chama sarcoma de Ewing. Vamos até ver como escreve. Eu acho que deve ser o mesmo Ewing do estadiamento desses tumores. Provavelmente é. Sarcoma de Ewing. É esse mesmo. Sarcoma de Ewing, vamos ver se é o mesmo. Não sei se é a mesma pessoa que descobriu, tá? Mas vamos escrever aqui. Sarcoma de Ewing. E entre os tumores ósseos benignos e os tumores ósseos malignos, vamos desenhar aqui, porque não pode faltar, né? Nosso muro de Berlim. Vamos desenhar um muro. Por quê? Porque vocês já sabem. Existe um tumor ósseo que está acima do muro, chamado tumor de células gigantes. E recapitulando, galera, tumor benigno com alta tendência de malignidade, tá? Galera, revejam todos os tumores, revejam todas as informações, tá? E repito, você não pode tomar essa aula como base, somente essa aula para fazer a prova de tutoria, tá? Ele pode ser um guia inicial ou
um vídeo para você conseguir condensar o seu conhecimento. Galera, uma boa noite a todos e bons estudos.